Boa tarde, você, meu amigo, minha amiga. Olha que prazer enorme poder estar aqui nessa tarde, podendo falar do amor de Cristo, falar de um assunto que muitas vezes nós passamos e não sabemos como resolver. Deixa eu te fazer uma pergunta hoje. Você conhece o seu inimigo? O seu inimigo bem presente, aquele que não é presente? E suas estratégias contra a sua vida? Então, nessa tarde eu vou aqui explanar algo que vai poder abençoar a tua vida em o nome de Jesus. E primeiro eu peço que você, depois do término dessa mensagem, possa abençoar aquele que precisa, aquele que necessita de uma palavra, que esteja nessa condição que você vai estar ouvindo neste momento esta palavra. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios: por que não ignoramos os seus ardis? Que está em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Meditando nesse texto, foi aonde eu comecei a pensar: será que eu conheço o meu inimigo? Será que eu conheço aquele inimigo que tem investido grandemente sobre a minha vida para tentar tirar eu do caminho, para tentar desmoralizar meu nome, para tentar fazer com que eu pare? E muitas vezes você tem estado dessa forma, querendo parar, querendo desistir, mas nessa tarde Deus vai falar contigo como falou comigo. Um dos fatos mais sérios, sobre a vida é que todos os seres humanos, irmãos, têm um inimigo sobrenatural que todo tempo, como objetivo, usa a dor e o prazer para nos tornar cegos, tolos e miseráveis diante de nossas ações. Então, irmãos, a Bíblia ela vai nos confrontar e ela vai nos identificar como. Tem 3 versículos que eu deixei aqui separado, irmãos, para que você possa seguir comigo, possa meditar comigo. Um deles é o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, que é o mesmo nome. O sedutor, que está lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9 ao 10. E depois vem João, capítulo 12, 31, que diz assim: o príncipe deste mundo. Qual é o príncipe deste mundo, irmãos? E o Deus desses séculos. Ele é o nosso adversário bem presente. Ele anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Então, quando eu meditando, e com tudo isso, no mais, ele aterroriza a sua mente, ele coloca medo, ele coloca várias situações que faz com que você não acredite mais em Deus. Então ele vai começar a escravizar você dentro de uma situação que muitas vezes você não consegue sair mais. Então você vai achar que o mundo inteiro te segue, que o mundo inteiro tem te perseguido. Então o príncipe da potestade, do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, ele é bem sucedido quando nós estamos desobedientes à palavra de Deus, em fazer com que a dor, com que seus súditos marchem rumo à destruição, e eles levam consigo o maior número de pessoas possíveis. Então, quando eu meditando, eu comecei a entender que muitas vezes nós não podemos nos afastar de Cristo, nos deixar levar por situações que muitas vezes nós não entendemos. E isso é o que nos traz estar distante de Deus. Então, nesse momento, eu sei que Deus ele vai falar conosco. Então, eu faço uma pergunta para você. Qual o motivo e por que você deve conhecer o seu inimigo diário, o seu inimigo da sua alma, o inimigo que sempre está ali atacando, tentando abrir uma porta que você não quer mais ouvir, você não quer mais sentir? Então eu quero te mostrar no dia de hoje que algumas verdades da palavra de Deus que muitos de vocês talvez nunca antes conheceram.
E diz respeito ao inimigo de nossas almas. Você ouviu muitos sobre a salvação e sobre o que o Senhor Cristo fez por nós naquela cruz. Mas você não deve ter ouvido muito sobre Satanás diante de tudo que você percorre todos esses anos. Porque muitos têm medo de falar esse nome, mas você é liberto pelo nome de Cristo, você é liberto pelo sangue de Cristo. Não há por que ter medo, não há por que ter receio de falar esse nome. Quando você vence esse medo, você já está vencendo algo dentro de você. Então, por que a maioria dos pregadores de hoje, irmãos, não gosta de pregar sobre Satanás? Então eu quero falar sobre Satanás de uma forma bem sutil, para que você possa entender o que diz no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ele diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa devorar. Então ele é um dos principais e mais importantes da guerra, que é conhecer o seu inimigo. Você precisa conhecer o seu inimigo de alguma forma. E você sabe qual é o caminho a ser adotado para você montar uma estratégia e começar a vencer os inimigos da sua alma. Se você está lutando uma guerra e tem muita informação sobre o seu inimigo, isso torna a batalha muito mais fácil de você vencer. Se você sabe muito pouco sobre o seu inimigo, a batalha será mais difícil. É exatamente o mesmo com a vida cristã, irmãos. Se você conhece o seu inimigo, você poderá vencê-lo e ser mais do que um vencedor em todas as tentações. Há muitos cristãos, irmãos, que lutam por toda a vida tentando seguir Jesus, mas fracassam. Por que fracassam? Eu acho que uma das principais razões é porque eles não sabem nada sobre o seu inimigo. Por isso que eles perdem a batalha, por isso que eles não são felizes, por isso que eles intitulam Cristo, que não está ali olhando para você. Então, todos nós sabemos que muitas vezes o estudo da medicina é importante. A ciência médica curou milhões de pessoas de doenças em nossa geração e salvou de morte prematura. Isso só foi possível porque cientistas médicos estudaram tudo sobre os inimigos do corpo humano e seus métodos de ataque ao seu corpo. Então foi por meio de estudos intensivos de bactérias e vírus que os inimigos da saúde, vamos dizer assim, e que a saúde do homem melhorou no decorrer dos anos. Então os cientistas descobriram medicamentos que poderiam matar os inimigos da saúde e removê-los do corpo humano. O que é verdade em nosso corpo físico é muito mais verdadeiro em nosso espírito interior. Então, irmãos, quando eu comecei aqui a pensar nesse estudo, eu queria dividir com vocês uma forma de você vencer o seu inimigo a cada dia. Então precisamos estudar também sobre o diabo, sobre Satanás, que é o inimigo do nosso espírito, a fim de desalojá-lo do nosso espírito e manter o nosso espírito puro para Deus. A Bíblia vai nos dizer e muito sobre a palavra Satanás, o nosso inimigo direto. De fato, imediatamente depois que Deus criou Adão e Eva, a próxima coisa que a Bíblia fala é de Satanás. A Bíblia não diz nada sobre o que Adão e Eva fizeram no Jardim do Éden. Mas logo nos diz que Satanás entrou naquele jardim e trouxe pecado e confusão, levando Adão e Eva para longe de Deus. A causa de todo o pecado, irmãos, de violência e mal que existe no mundo hoje, é encontrado na entrada de Satanás no Éden, que está lá no livro de Gênesis capítulo 3. Depois você leia com paciência
com entendimento, e Deus vai falar contigo. Então, porque a Bíblia nos fala sobre Satanás imediatamente depois que nos fala sobre a criação do homem e da mulher. Porque Deus quer que saibamos sobre Satanás, para que estejamos em alerta todos os dias. Vimos que Satanás vagueia como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Se os jornais noticiassem que um leão que escapou do zoológico está vagando pelas ruas de sua cidade, não seria uma ajuda saber que área da cidade ele está? E qual seria a sua reação? Então, para que podemos evitar aquela área, certamente, do mesmo modo, se você souber as áreas em que Satanás está ativo, você vigiaria. Você ia procurar um lugar para se salvar. E aí evitaria muitos problemas. Então, muitos crentes têm períodos frequentes de desânimo. Então, precisamos entender uma coisa. O desânimo nunca vem de Deus. Isso é fato. Sempre vem do diabo. Da mesma maneira, contenda, violência, ódio, inveja, amargura, falar mal do seu próximo, reclamar, murmurar. Então é uma rebelião contra a autoridade que Deus te deu. Tudo isso é uma rebelião contra a autoridade que Deus te deu. E todas as outras formas de mal têm a sua origem em Satanás. É bom conhecer sobre o nosso inimigo, para que possamos vencer esses males em nossas vidas. Se você for analisar nas páginas de abertura do Novo Testamento, lemos sobre Satanás quase todo o livro. Imediatamente depois que é dito sobre Jesus sendo batizado nas águas e sendo ungido pelo Espírito Santo. Então, lemos sobre Satanás confrontando-o no deserto e tentando. Essa é a medida de importância que a Bíblia dá ao descrever as atividades de Satanás a cada dia. E por quê? A fim de que não sejamos ignorantes de suas artimanhas ou da força do inimigo de nossas almas. Então é importante você, meu irmão, minha irmã, saber que Satanás, porque uma vez que você sabe o que a Bíblia nos ensina sobre ele, você será cuidadosamente e não terá mais medo dele. Como muitas pessoas fazem nos dias de hoje. Ela tem medo do diabo, ela tem medo de Satanás, ela tem medo do que ela está vivendo. Então muitos têm medo de Satanás porque não sabem o que a Bíblia vai nos ensinar. Então, você tem que entender que Satanás já foi derrotado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo naquele Calvário, por você e por mim. Então você nunca mais terá medo de Satanás, uma vez que seus olhos tenham sido abertos para o que o Senhor fez todos para nós naquela cruz. Então, quando o demônio ele foi repreendido no nome de Jesus, o homem imediatamente caiu no sono ali no chão. Depois que o estudo da palavra de Deus terminou, e quando todos dissemos o amém final, ele acordou. Então, irmãos, quando falamos com ele, com o Senhor, não permitiremos mais que Satanás interrompa tudo aquilo que nós fomos propostos a estar na presença do Senhor. Em outro grande feito, vamos dizer assim, se realiza dentro de nós como uma liberdade, para que possamos, de repente, a buscar mais a Deus, a buscar aquilo que o Senhor ele nos ensina. Então, eu nessa tarde aqui
eu sei que Deus ele quer grandes coisas para a tua vida. Então é importante, irmãos, saber que não há poder no nome poderoso de Jesus Cristo, que derrotou Satanás naquela cruz para salvar eu e você. Então que nunca precise ter medo mais de Satanás com essa palavra. E quando você não conhece o seu inimigo, que você vive ao derredor todos os dias, olhando para você, colocando medo em você, e você saiba que ele possa fazer uma coisa ou outra contra você, você precisa rever conceitos. Mas ele não pode tocar em você. Ele pode setar sobre a sua vida. Ele pode lançar dardos flamantes e inflamantes sobre a sua vida, para que você venha desanimar. Eu acho que é a palavra mais certa, o desânimo. O desânimo é onde tudo acontece. Dentro da palavra desânimo há um contexto inteiro de fracasso, de arrependimento. Então você precisa entender qual é o inimigo que você tem travado batalhas no dia de hoje. Então nós precisamos entender qual é o preceito do Senhor na nossa vida. Então, para concluir essa mensagem aqui, eu gostaria que você entendesse de todo o coração o que tem sido de você e por que você tem tido medo. Pode ser que às vezes você sinta que uma tentação é forte demais para ser tolerante e tolerada na sua vida. Mas isso é uma mentira que Satanás criou e fala todos os dias. Então Deus prometeu nunca permitir que houvesse sobre você mais do que Ele colocou dentro de você para lidar com a situação. Ele não permitirá nenhuma tentação que você não possa superar. Mas para isso você precisa crer, você precisa entender e você precisa não temer mais as armadilhas do diabo. Então você vai precisar crer no que a palavra de Deus declara todos os dias sobre esta situação que você vem vivendo e praticar todos os dias a não ter medo. Então, irmãos, para finalizar aqui o que estava lendo, no capítulo 12 ele vai dizer assim: no demais, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão. Mas, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Então, irmãos, você, nessa tarde, eu quero aqui compartilhar com todos vocês. Não precisa ter medo daquilo que o Senhor tem preparado para você. Muitas pessoas vão tentar te derrubar, muitas pessoas vão tentar desfazer aquilo que Deus fez, mas nessa tarde Deus tem uma resposta para você. Não pare, não tenha medo. Não tenha medo do que falaram, do que fizeram, do que vão fazer, porque se você depositar a sua confiança na palavra de Deus, você pode ter certeza, Deus, Ele vai te ajudar. Mas para isso você precisa crer, em nome de Jesus. Então, irmãos, nesse momento eu quero orar por você. Você que ouve essa palavra, você que tem buscado a palavra de Deus, e que Deus testifique sobre você grandes coisas, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai, nesse momento eu quero aqui agradecer esse momento que o Senhor realiza nessa tarde, e que a Tua palavra que foi pregada aqui, ela venha nos dar força e não sentir mais medo das artimanhas do inimigo sobre a nossa vida. É isso que eu lhe peço e te agradeço. Eu apresento cada ouvinte, Pai, cada ouvinte que estará ouvindo esta palavra, e que Deus, o Senhor, possa abençoar grandemente a cada um de nós, em nome de Jesus. Irmãos, foi um prazer estar aqui contigo, você que me ouve,
E eu tenho certeza que Deus é contigo. E se você está assistindo essa programação nesta tarde, abençoa alguém em nome de Jesus. Me siga ali no Instagram, me siga ali no Facebook, no TikTok, onde o canal A Palavra de Sabedoria, a voz da sabedoria esteja sobre você. Nos segue ali para abençoar cada vez mais cada um que possa ouvir. Aquele que está no leito de enfermidade, aquele que está aprisionado pelos grilhões diabólicos e aquele que está aprisionado dentro de um cárcere por algum crime, ou aquele que também não cometeu crime, mas justamente está ali. Mas que ele possa aprender do teu amor ali, em nome de Jesus. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.